Olha lá esse menino, vai vir que eu vou pegar, que eu vou deixar ele terminar da sede. Você sabe onde é que eu vou, né? Vai lá no pé. Já sabe onde é que eu vou. Vai, Ana. Você é de bicicleta, ficou bem. Me dá a mão. Para facilitar mais a nossa comunicação, é suficiente. Alô, alô. Antes que Dona Zizi, que é a presidente da associação, faça a abertura oficial da reunião, eu quero fazer um comentáriozinho rápido aqui e também extraoficial com relação à frequência das pessoas. Eu quero informar a todos que, apesar da baixíssima frequência, eu tenho aqui a relação nominal de todas as pessoas convidadas para esta reunião, para esta assembleia, para este evento. Nessa relação aqui estão todos os associados da Arespa e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 8 autoridades da cidade que também foram convidadas. Todas essas pessoas aqui foram convidadas através de correspondência colocada no correio. Alguém presente aqui recebeu essa correspondência? Então, todos os associados presentes aqui receberam a correspondência. Então, isso significa dizer que essas demais pessoas, essas outras pessoas também receberam. E que se não vieram, foi porque não puderam ou porque não quiseram. Para início da nossa reunião, a gente convoca os diretores a compor a mesa. A doutora Márcia Rubio, a Carmen, Valdeci, a nossa tesoureira, primeira tesoureira, e Joel, o segundo tesoureiro, e o nosso conselheiro, Teodomiro Marinho, palestrante desta noite. O nosso terapeuta, Teodomiro Marinho. Do Rotary Clube, Marcos Alfredo Souza Barros. Quando por aí a gente percebe as dificuldades que estamos enfrentando. É muito difícil iniciar um trabalho desse. Não é fácil, porque nós precisamos de credibilidade, que o povo acredite realmente neste objetivo. E contamos realmente com a boa vontade daquelas pessoas que acreditam que Deus presente remove montanhas. A Associação Retiro de Recuperação da Saúde, nós sabemos que é uma associação beneficente
outras pessoas poderão se tratar, é lógico, mas o objetivo maior foi pensar no carente, foi no pensar naquele que não tem vez e nem tem voz, principalmente quando se trata da saúde do corpo. A Associação Retiro tem reunião mensalmente aos primeiros sábados, mensalmente, aberta a todos os associados e também aqueles que venham a interessar pelo assunto. Este imóvel, de propriedade do senhor Miguel de Lima, foi alugado por um ano no valor de R$350. Este imóvel a gente pegou porque bem localizado e amplo, tanto que nos dá condições de iniciarmos um trabalho de saúde à população. Contamos para isso com alguns terapeutas, inclusive o que está presente, o Domiro Marinho, e demais amigos que estão dispostos a doar a vida por esse trabalho, deixando realmente de trabalhar lá nos seus lugares, cobrando suas receitas, etc., seus trabalhos, para se doar aqui, gratuitamente, para aquele que necessitar. E aquele que a comunidade, realmente com carinho, com amor, tem essa generosidade de praticar essa misericórdia para com eles, através dessa mensalidade, como sócio que está acontecendo, né? Os móveis, nós sabemos, aqui essas cadeiras nós tomamos emprestadas, porque nós não temos. Fizemos até um apelo à chefe, através do patrimônio, para que, caso tenha algum objeto que nos sirva, que qualquer um, claro, é evidente que tem muita coisa que vai nos servir, qualquer coisa vai nos servir para quem não tem nada, está iniciando, e estamos aguardando esta resposta. Temos também solicitado um terreno para que construamos a nossa casa de retiro de recuperação da saúde, onde podemos alojar pessoas, tratarmos de pessoas, provarmos realmente no dia a dia como a natureza é rica e vamos naturalmente com medicação, com a parte da argila, da água, etc., e medicação de plantas medicinais da própria natureza, colocarmos pessoas sãs, quer sejam cancerosos, diabéticos, desde que obedeça o tratamento e as nossas orientações. Para isso, temos realmente condições e dizemos pela graça de Deus, que podemos curar pessoas. E esperamos esta credibilidade, essa participação dos nossos sócios da nossa comunidade. Houve audiência com o prefeito e pedimos, ele nos recebeu muito bem, está evidente, pedimos uma ajuda financeira. O que estamos aguardando com muita credibilidade, que vamos receber, tudo bem. Mas quando vamos iniciar? E que essa ajuda foi da prefeitura, R$1.150 que nós não recebemos ainda. É importante esclarecer. Mas que deveremos receber, né? Talvez essa semana. Então, quando for surgindo as ajudas, as compreensões, né, que venham a nos ajudar para realmente a gente começar o nosso trabalho, né, de tratamento propriamente dito. Nossa casa não tem condições de a gente alojar os terapeutas, porque nenhuma daqui. A nossa casa aguarda doação de camas, de ventiladores, até de panela, podemos dizer. Certo? E é um início difícil. Agora, para que não se estenda muito o nosso assunto, vamos passar a palavra ao nosso terapeuta, que terá alguma coisa a nos apresentar dentro deste assunto de medicina natural e também aberto às perguntas
que queiram mencionar dentro do assunto que vamos tratar, que será a saúde pelo tratamento natural. Uma vida mais prática, mais natural, que nos concede a graça de ter a saúde plenamente, não é, Marina? Boa noite. Eu trouxe uma reportagem da revista Veja, de junho, 11 de junho do ano passado, 11 de junho de 97. Essa revista vem falando, eram duas reportagens, uma falando sobre o Brasil sem estoque de remédio. Hoje o Brasil é o quarto maior consumidor e os brasileiros estão gastando 10 bilhões de dólares com medicamentos. É o dobro do que a construção civil aplica durante todo o ano no nosso país. O governo brasileiro gasta 400 milhões com os doentes renais. 400 milhões. Para você fazer 100 quilômetros de estrada asfaltada, você precisaria de mais ou menos 10% disso aí, dependendo do tipo de terreno. Então, é uma quantia fabulosa que se aplica à recuperação da saúde. Só que essa recuperação da saúde parece que ela não acontece do jeito que os doentes gostariam que acontecesse. A segunda parte dessa reportagem fala sobre os tratamentos naturais. Ervas ganham terreno nas brechas da medicina tradicional. Então nós estamos fazendo esse preâmbulo porque nós vamos fazer um breve histórico do que aconteceu desde o primeiro homem até os nossos dias. E a reportagem está dizendo assim: outro dado para quem gosta de estatística, calcula-se que 9 em cada 10 doenças tratadas pela medicina tradicional ou natural também seriam curadas espontaneamente pelo próprio organismo, sem necessidade alguma de remédios. E isso, a doença mais grave, que geralmente é algum tipo de câncer, a pessoa pode se recuperar no prazo máximo de 9 meses, sem nenhum tipo de remédio ou medicamento. Isso já foi feito por nós, com uma senhora de 77 anos. E o resultado disso aí foi enviado à Presidência da República, com fotos coloridas, com endereço, telefone e tudo. Eu recebi já um quarto telegrama do presidente, inclusive do Ministério da Saúde também, provando que até hoje existe um remédio que todo mundo usa, mas ele ainda não é usado da forma adequada, que é alimentoterapia, trofoterapia, dietoterapia, tudo a mesma coisa, comer certo. A palavra dieta significa boa regra de vida. Nós temos regras para dirigir carro, temos regras para entrar no colégio, temos regras para tudo. Só não temos ainda uma regra para tratar o nosso corpo. Então, quando Deus fez o mundo, antes de fazer o homem, Ele criou a natureza. A palavra medicina significa ciência ou arte de evitar doenças. Então Deus, sabendo da necessidade do homem manter o seu corpo, em primeiro lugar, antes de criar o homem, Ele criou o meio pelo qual o homem cuidaria do seu corpo e deixou o tipo de alimento que o homem deveria usar. Ao longo dos séculos, muitas mudanças foram feitas. Depois que o homem perdeu o direito de viver do éter, a primeira alteração foi realizada. O homem passou a comer
grãos, e até ali se alimentava só de frutas. Passou a comer grãos. E por que o homem passou a comer esse tipo de alimento? Porque ele deixou de viver no paraíso e precisava de uma alimentação mais forte, porque do suor do teu rosto comerás o teu pão. Aí eu precisava de mais força, e mais força se adquire através de glicose. E hoje o homem ainda se alimenta de forma excessiva, mesmo as máquinas fazendo todo esse trabalho, e o excesso de glicose está se transformando em diabetes. Até chegar a época de Hipócrates, por volta do ano 450 a.C., a única medicina que existia era a medicina xamânica. E hoje não existe alguns profissionais que praticam esse tipo de medicina. São raros, mas eles ainda praticam. E com o próprio nome xamanismo, ou os mais conhecidos hoje são os terapeutas, que a palavra terapeuta vem do grego, que significa que está a serviço de Deus, ou aquele que volta a colocar em harmonia, quer dizer, o homem com a natureza. No passado, os terapeutas eram pessoas ligadas à religião, os profetas, todas as pessoas que tinham a responsabilidade de cuidar dos problemas do povo, porque o terapeuta ele cuida da saúde física, mental e espiritual. Esses são os três lados do homem. Sem essa assistência, jamais vai haver uma saúde regular, porque saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, significa um bem-estar físico, mental e espiritual, e não apenas a ausência de doenças, porque a ausência de doenças não significa que a pessoa é sadia, e nós vemos hoje aí os exemplos que acontecem, porque o mais conhecido deles, o que mata mais, por exemplo, uma cidade do tamanho de Feira de Santana desaparece, aliás, uma não, 20 cidades do tamanho de Feira de Santana desaparecem por ano no mundo todo por causa dos problemas cardíacos. E a princípio, o maior componente da dieta que causa essas 10 milhões de mortes por ano é apenas colesterol LDL. Muita gente já ouviu falar aqui em trombose, em coágulo. A palavra coágulo significa pedrinha, trombose ou trombo. Ele se desprende da corrente sanguínea e vai entupir o vaso. Existe vasos da finura do fio de cabelo. Então, tem um filme que mostra o sangue circulando nas nossas artérias, nas nossas veias. E quando acontece o impedimento da boa circulação, o que é que acontece? Muitas vezes a morte, a incapacidade física, o sofrimento. Com o nascimento de Hipócrates, nasceu a medicina, a chamada medicina convencional que nós temos hoje. Só que Hipócrates, ele não tinha o que a medicina convencional tem. Hipócrates deixou mais de 1000 receitas feitas à base de ervas, e ele tinha uma máxima que dizia: seja o teu alimento, o teu remédio, seguido hoje pelos japoneses. O Hipócrates, no seu julgamento, ele sempre falava que todo tratamento deveria começar pela dieta, e mesmo que as pessoas pedissem, rogassem algum tipo extra, ele sempre começava pela dieta, porque o corpo se alimenta de vitaminas, minerais, glicose, proteínas, e dessas 4 substâncias são tiradas as outras substâncias, aminoácidos, para formar um sangue sadio, porque a nossa vida, a própria Bíblia diz, a nossa vida está onde? A vida da carne está no sangue, a vida da carne é o sangue. Toda doença começa pelo sangue.
Por exemplo, o organismo, ele recebe a nutrição, que são os alimentos que nós ingerimos, dali ele tira todas as substâncias que necessita nas doses que são necessárias. Só que o homem começou a inventar desculpas, que o corpo precisa, o organismo precisa de álcool, e começou a fabricar álcool. O próprio organismo se encarrega de tirar das verduras, dos cereais integrais, a dose de álcool que nós necessitamos diariamente. É só você colocar alimentos de forma adequada na mesa e ingerir, mastigá-lo bem, que você terá um corpo sadio. Depois de Hipócrates, por volta de 500 anos depois de Hipócrates, é um número redondo, no ano 132 da nossa época, nasceu Caio Galeno, se tornou médico do Império Romano e estudou os métodos naturais, mas ficou muito difícil para ele acreditar em coisas tão simples, e ele terminou criando a alopatia, que é tratar, a palavra alopatia significa tratar as doenças de formas contrárias a elas. Às vezes as pessoas mais simples dizem assim, é como alguém desejar que você a ame, dando uma flor todo dia na pessoa. Então, tratar as doenças de forma contrária a elas foi a medicina que Galeno inventou. Ele viveu do ano 132 ao ano 200 da nossa época. Passado algum tempo, e se estendeu aí por volta de 1600 anos, Samuel Hahnemann inventou a homeopatia, que é o princípio da similitude, né? Tratar as doenças pelas doenças. Daí partiu o princípio da vacina. E o tratamento que foi criado pelo nosso Criador foi esquecido. Nos nossos dias, principalmente depois de uma reunião da ONU, da Organização Mundial de Saúde, em 1962, ficou comprovado que as chamadas terapias alternativas tinham seu valor e, através de testemunhos, o conteúdo dessas terapias foi deliberado que deveria ser conhecido da população como um todo, e não apenas de algumas pessoas. Em Salvador tem um mosteiro de São Bento que dá curso sobre as plantas. Em Feira de Santana, a universidade tem 20 mil plantas catalogadas. Eu até falei com uma professora de lá que esse trabalho existe mais para dar emprego para algumas pessoas, porque a população de Feira de Santana não conhece isso, só o pessoal que trabalha na universidade. São 20 mil plantas catalogadas. O governo brasileiro tem investido no ano 98 2 milhões de reais para pesquisar essas plantas. Nós devemos ter esse conhecimento dessas pesquisas daqui, quem sabe, uns 10 anos, quando boa parte daqueles que deveriam estar vivos já estarão enterrados. E assim, adiando a cada dia aquilo que a população precisa, que é um sistema de saúde voltado para a alimentação, uma educação continuada, que nós vamos vivendo e sofrendo, e ao sabor das ondas daqueles que têm o poder de mando no mundo. Porque se existe uma coisa que gera recursos para as nações, é tirar dinheiro da população. E um dos meios mais fáceis de tirar dinheiro hoje é através da medicação. Nós não precisamos, somente em alguns casos especiais, e a própria Organização Mundial de Saúde diz que de cada 100 doentes, 90% de orientação. Entre esses 10 que sobram, alguns precisam de um atendimento de pessoas de nível médio e apenas 1% precisam de atendimento especiais, que são os especialistas. E nós temos no país hoje 65 especialidades médicas. E o próprio jornal do Quebec, em julho do ano passado, viu a notícia dizendo lá que hoje nós estamos divididos em muitos consultórios,
Porque um cuida do fígado, o outro cuida do coração, o outro cuida da cabeça, o outro cuida dos olhos, o outro cuida disso, cuida daquilo, e ao final você tem que fazer uma maratona que custa dinheiro, principalmente tempo, para recuperar a saúde. E infelizmente, dentro dos consultórios médicos, nós já vemos panfletos falando sobre as recidivas, ou seja, as doenças que vão e que voltam. E são um monte delas, principalmente a hanseníase e dona tuberculose. E aí, por volta do ano de 1902, foi descoberto, e em 1940 descobriram o tratamento, que era um tratamento eficaz. 10 anos antes, inventaram os antibióticos. E quando eles nasceram, eles praticamente não tinham inimigos. Mas aqueles que matavam mais de 90% das bactérias, hoje servem apenas para matar 10% dessas bactérias. O organismo nosso fica debilitado e os nossos agressores ficam fortalecidos. Algumas palavras-chave, bactérias, elas são em forma de bastão, e isso é que significa bastão. Vírus, traduzido do latim para o português, significa veneno. E hoje nós estamos comendo muitos tipos de veneno, que são mais de 3 mil, em forma de aditivos químicos. Adicionar a química à nossa alimentação, e há uma esperança vã que o homem vá se dar bem algum dia com a química, ele sendo natural, se dá bem com algo que agride o seu organismo. Jamais isso será alcançado. Então, no início do século, a carne vermelha nos Estados Unidos era considerada uma carne nova, era um alimento novo. Hoje, no mesmo país, menos de 100 anos depois, é considerado um verdadeiro veneno. As estatísticas nem sempre são confiáveis, mas nos Estados Unidos já chega perto de 800 mil pessoas que morrem por causa de problemas cardíacos. No Brasil, em 93, o jornal publicava 500 mil. Só que em pleno 97, saiu outro dizendo 400 mil. Em quem a gente acreditar? Nós só podemos acreditar no resultado, porque esse aí é infalível. Há pouco tempo, ouvimos uma coisa que muita gente talvez não soubesse ainda. A educação não termina com o curso que a pessoa toma, não termina com a alfabetização, mas a educação é uma coisa que se aprende dia a dia. Aquele velho ditado, vivendo e aprendendo. Então, quando a pessoa tem uma vida alegre, ela está praticando a fabricação de endorfinas, que se sabe hoje que as endorfinas matam até as mais resistentes bactérias. Tem um provérbio que diz, 17:22, diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido vai secar os ossos. Da minha parte, eu agradeço a oportunidade de vocês. Se tiverem alguma pergunta, nós estamos à disposição. Nós queremos lembrar que a realização dessa reunião, o objetivo principal é exatamente esse, é esclarecer. Nós trouxemos o terapeuta, o irmão Teodomiro Marinho, que não mora em Paulo Afonso, mora em Feira de Santana, e vem aqui para colaborar conosco, é um dos conselheiros, faz parte da nossa diretoria.